Fala, comunidade de sassariqueiros! Olha eu aqui de novo! Não se esquece, já chega deixando o seu like, o seu comentário, a sua presença, para que o chefe entenda que o trabalho tem sido relevante e que esse pequeno espaço aqui nas quarta-feiras é muito agregador ao canal e às discussões que temos enfrentado no nosso país nos últimos anos. Na última semana, parte do nosso país, enfatizo, parte do nosso país acompanhou de maneira incrédula, assustada e espantada sobre o que foi feito com a tribo Yanomami nos últimos 4 anos. Vale ressaltar que é apenas parte da nossa sociedade, porque diversos setores não se manifestaram. Pastores, igrejas, parte da bancada ruralista no Congresso, os agropecuários, contra a dizimação de um povo. E isso, infelizmente, sem querer ser simplista para algo que envolve vida de pessoas. Mas o genocídio de povos que não sejam heteronormativos, cristãos, presentes dentro da nossa sociedade, e parte da nossa sociedade, lembrando que as nossas favelas e comunidades praticamente não pertencem ao sistema de leis ou têm o mesmo respeito, tanto o acesso à saúde, à educação, como diversas outras questões que outra parte tem. Como eu sempre escutei desde a adolescência, mais a metade do nosso país é composta por negros e a outra metade tem o dobro de oportunidades que a nossa. O que ocorreu com a tribo dos Yanomamis foi algo premeditado, autorizado por parte da nossa sociedade. Vale ressaltar e relembrar que em 2018, em diversas ocasiões, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não poupou palavras para dissecar o seu preconceito contra os quilombos, contra os negros, contra os indígenas. Não vai ter 1 centímetro de terra para a tribo indígena, comparar negros a arrobas, isso em plena campanha presidencial. E isso o tornou presidente. Porque esses discursos foram minimizados. É só um tiozão do pavê. É só da boca para fora. Na verdade, o nosso país, apesar de ter uma história recente e de essa história ainda hoje em grande parte ser contada pelo viés do colonizador, afinal fomos descobertos em 1500, é como se no Brasil não houvessem indígenas ou povos originários. Na verdade, acredita-se que em 1500 haviam cerca de 3,9 milhões de indígenas no nosso país. Segundo o último censo de 2022, há atualmente cerca de 900 mil. Isso acontece porque durante o nosso período histórico de desenvolvimento do nosso país, diversas tribos foram dizimadas, com apoio do Estado, com apoio da igreja, com apoio da sociedade, já que não se encaixavam dentro daquilo que eles acreditavam ser considerado o normal, o aceitável. No século XVIII, com a Revolução Francesa e o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, esse mesmo lema valia apenas para o homem europeu. Os outros povos não eram reconhecidos e não tinham o mesmo reconhecimento a esses 3 lemas tão difundidos na nossa história. Os escravizados, os indígenas, não eram homens, eram objetos. Tanto que tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos e que vimos hoje, infelizmente, em fotos estarrecedoras, é nada mais do que parte da nossa cultura, que tenta destruir essas culturas e, ao mesmo tempo,
se apropria de elementos diversos dessas culturas, afastando a sua origem, inserindo dentro da nossa sociedade e se apropriando deles como se fossem nossos. Vale relembrar que há poucos anos o termo apropriação cultural, quando começou a ser debatido, foi extremamente minimizado. Assim como o processo de cotas em universidades. Porque, na verdade, a escravidão, que praticamente acabou ontem, e acabou novamente entre aspas. Porque não é porque um papel diz que o negro não é mais escravo, que a sociedade pensa da mesma maneira. Ainda hoje, temos negros em papéis servis. Os indígenas são quase objeto de decoração ou algo exótico. Infelizmente, Bolsonaro não foi algo à parte da nossa sociedade. Ele é parte de uma sociedade que pensa da mesma maneira, do mesmo modo. E que, graças a ele, o que ele fez com o aval de toda uma sociedade escravocrata, preconceituosa, racista, misógina e intolerante, de forma religiosa ou cultural. O nosso país, apesar de ser muito recente, tem muito o que fazer. E o que aconteceu com as tribos Yanomamis é algo que encerra, ou a tentativa de encerramento, de toda uma história. Quando matam-se as crianças e os idosos, interrompe-se um ciclo. Porque com a chegada do colonizador, a maneira de manutenção da história dessas culturas foi encerrada. O ensinamento que era passado dos mais velhos, dos patriarcas e matriarcas, para os pequenos, para que assim eles continuem, quando crescerem, tiverem seus filhos, o mesmo ciclo. Isso foi encerrado. E a tentativa de genocídio vai exatamente nesse cerne. Quando eu mato as crianças, eu impeço que elas cresçam e se reproduzam. Quando eu mato os idosos, eu impeço que eles passem a sua vivência, a sua experiência de décadas de vida para os mais jovens, para que eles mantenham a cultura viva e plena. Assim como no nosso canal, com o nosso querido patriarca Bem-vindo Siqueira, onde sempre nos colocamos no papel de aprendizes, por ser uma pessoa que viveu mais que nós, muitos de nós, que aprendeu e que tem uma vivência cultural, política, artística muito maior que nós. E nos sentimos privilegiados por tê-lo. Infelizmente, com os Yanomamis, o mesmo quase não aconteceu. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.